Antes de existir computador, tablet, smartphone, pensa só, antes de tudo isso, tinha um som que era a trilha sonora de qualquer escritório, o teclar ritmado das máquinas de escrever. Hoje, a gente vai viajar para essa época e entender como essa máquina e a habilidade de usar ela era muito mais que um detalhe. Era uma força que construiu carreiras e definiu toda uma era. Olha, vamos começar por aqui. Essa citação, ela resume tudo, né? Aprender datilografia não era um extra, um diferencial no currículo. Era básico. Era quase como saber ler e escrever para quem sonhava com uma vaga no mercado de trabalho. Era literalmente a chave que abria as portas para o mundo dos escritórios, das empresas. Pois é, e essa é a pergunta que fica. Como é que uma máquina, uma técnica que hoje parece coisa de museu, pôde ter um impacto tão gigantesco na vida, na carreira de tanta gente? É isso que a gente vai descobrir. Bom, para começar, vamos entender a base de tudo. O que era exatamente a datilografia? E como é que se aprendia isso? Porque, veja bem, não era só sair apertando tecla, não. Tinha todo um método, toda uma ciência por trás. A palavra-chave aqui é arte mesmo. Era uma habilidade que pedia disciplina, técnica e, olha, muita prática. O objetivo era transformar as mãos numa ferramenta super eficiente. Bem diferente do jeito que a maioria de nós digita hoje, né? Mas no improviso. E o que é muito interessante aqui é essa diferença gritante entre o profissional e o amador. De um lado, a técnica de toque super fluida, rápida, eficiente. Do outro, o famoso catar milho, sabe? Aquele jeito de digitar com um dedo só, olhando para o teclado, lento, cheio de erro. No mundo profissional, essa diferença era o que separava quem conseguia o emprego de quem ficava para trás. E o aprendizado, gente, era todo um processo. Tinha escola especializada, como a famosa Escola Hamilton, que nasceu lá em 1925. Eles usavam umas técnicas bem específicas, tipo cobrir o teclado para forçar o aluno a memorizar onde ficava cada letra. Sabe aquele relevo nas teclas F e J que a gente tem até hoje nos teclados? É uma herança direta desse método. E isso aqui mostra bem que se tornar datilógrafo era coisa séria. Eram cursos de meses, com aulas todo dia, precisava até de atestado de saúde. O diploma no final não era só um papel na parede, era a prova de uma competência valiosíssima, um verdadeiro passaporte para o mercado de trabalho da época. Agora, vamos ver como essa habilidade virou uma profissão de respeito, super requisitada e que foi por décadas o pilar da vida de qualquer escritório. Pensa só, na era de ouro da datilografia, as cidades e as empresas estavam crescendo num ritmo alucinante. E com isso, a necessidade de organizar, de comunicar, de registrar tudo de forma padronizada explodiu. O datilógrafo era o coração dessa máquina toda. Era a peça fundamental para fazer qualquer organização funcionar. 150. Esse número aqui era tipo o selo de qualidade. Chegar a 150 toques por minuto não era para qualquer um. As empresas faziam testes de verdade, cronometrando a velocidade e a precisão. Alcançar essa marca era sinal de que a pessoa era um profissional de ponta. E aí vem o ponto-chave, que o Getúlio Cruz, que foi datilógrafo lá em 1975, conta pra gente. Ser datilógrafo não era o fim da linha, um emprego sem futuro. Pelo contrário, era o primeiro degrau. Dominar a máquina de escrever era o que permitia alguém crescer, ganhar mais responsabilidade e construir uma carreira sólida na empresa. E não era só a habilidade, não. As próprias máquinas tinham status. Trabalhar numa Olivetti ou numa Hamilton era quase como vestir um uniforme de prestígio. Essas marcas eram o que havia de mais moderno na tecnologia de escritório. Um verdadeiro símbolo de que a pessoa fazia parte do mundo profissional. Só que como a gente sabe que acontece com toda a tecnologia, a era da máquina de escrever estava com os dias contados. Uma revolução estava chegando, e ela mudaria tudo de um jeito muito, muito rápido. Olha só essa linha do tempo. A velocidade da mudança é impressionante. Em pouco mais de uma década, o som das máquinas de escrever foi desaparecendo. O fechamento da fábrica da Olivetti em 96 foi um marco, um símbolo do fim de uma era. E logo em seguida, as escolas que ensinavam datilografia passaram a ensinar informática. Essa frase do Getúlio Cruz é um resumo um pouco triste, mas muito certeiro do que rolou. A profissão, que por tanto tempo foi tão essencial, simplesmente sumiu, virou uma figura do passado. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A habilidade principal, que é a digitação por toque, essa não morreu. Na verdade, ela se tornou ainda mais valiosa. Quem já era datilógrafo saiu na frente, com uma vantagem enorme na transição para o computador. O que morreu foi o cargo, a identidade profissional do datilógrafo. Mas é aquilo, né? Quando uma tecnologia tão forte some do mapa, ela não vai embora sem deixar um rastro.
a história não acaba assim, de repente. A máquina de escrever deixou ecos bem fortes na nossa cultura e, acredite, até na nossa paisagem. E parte desse legado é bem concreto, sabe? É físico. A fábrica da Olivetti não era um galpão qualquer. Projetada por um arquiteto super renomado, o Marco Zanuzzo, ela era uma obra de arte da arquitetura moderna, conhecida pelo telhado todo diferente, que para alguns lembrava as teclas de uma máquina de escrever. E o que aconteceu com esse prédio é a metáfora perfeita, né? O esqueleto dele, aquela cobertura icônica, virou patrimônio tombado, foi preservado. Mas por dentro, a alma do lugar mudou completamente. Virou um shopping. É um exemplo de como o passado muitas vezes é preservado só em parte. Pois é, hoje em dia a máquina de escrever sobrevive em cantinhos bem específicos da nossa sociedade. Ela virou um objeto de nostalgia, uma ferramenta para quem quer focar longe das distrações da internet. E até um símbolo de romantismo para alguns profissionais que valorizam justamente as limitações dela. E essa citação aqui mostra bem o porquê disso hoje em dia. Para esse jornalista, o Wolfgang Pistorius, a máquina é uma ferramenta de criação pura. É um jeito de escapar da avalanche de notificações, de abas abertas, e fazer um trabalho mais profundo, mais concentrado. Já para esse advogado, o Cid Veludo Salvador, a história é outra. Para ele, a máquina representa uma conexão com um jeito mais artesanal de trabalhar. É quase um ato de resistência contra a padronização do copia e cola e um jeito de manter a nobreza da profissão. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A história da datilografia nos mostra como uma habilidade pode construir uma carreira. Mas talvez o maior legado dela seja uma lição para o nosso tempo, para a nossa era super conectada. A lição sobre o valor de se desconectar para poder criar e sobre a importância de focar em uma coisa de cada vez num mundo que vive tentando nos puxar para 1000 direções ao mesmo tempo.